Gravando no celular. Aqui, não, só deixa eu conferir se já está gravando mesmo. Tá gravando. No TeamLink. Bom dia, nono ano, aula de matemática, unidade 1. Estamos na página 53, que fala de racionalização de denominadores. E hoje é dia 23 de junho de 2020. Muito bem, eu já tenho aqui na projeção, né? Nós vamos falar da situação 2, que eu pedi para vocês darem uma lidinha, né? Porque eu propus para vocês assim, ó, já mostrei para vocês que a ideia de resolução com esse irracional, falo esse irracional, tá? Não é ofensa, tá? Para um pouquinho. Estou falando desse denominador que é um irracional, mas é um irracional esse denominador, né? Olha só, quando eu multiplico por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, eu não consigo racionalizar o denominador, não consigo tornar o denominador, eu pegar uma expressão equivalente a essa de forma que o denominador seja racional, não consigo, né? Se eu multiplicar por raiz de 3 raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Imagina se fossem duas raízes distintas que não dá para somar, que não dá para juntar na mesma raiz, pior ainda, certo? Então a técnica é esta aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá? A gente utiliza a seguinte ideia, que deve estar numa observação ali para vocês, ó. A gente utiliza a seguinte ideia: se eu pegar a soma de um termo, a soma de dois termos, multiplicar pela diferença desses dois termos, pelo produto notável, fazendo, né, o chuveirinho que a gente gosta de fazer, né, fazendo a distribuição aqui, a gente chega no quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? Então essa é a ideia para obter, para racionalizar o denominador. Olha só, eu considero esse denominador, eu tenho essa expressão, 3 sobre esse número irracional aqui. Então eu vou pegar o 3 sobre o número irracional, e como aqui eu tenho a soma, eu vou multiplicar pelos mesmos termos, raiz de 3 e 1, só que pela diferença. Ó. Um pela soma dos termos e outro pela diferença. Porque quando eu faço essa multiplicação da soma pela diferença, o que eu obtenho? Os termos mistos, né? Ó, o que são? Ó, A vezes A dá ao quadrado. A vezes B dá menos AB, mais B vezes A dá mais AB. Esse AB e menos AB cancelam, né? E B vezes menos B dá esse termo aqui. É isso que eu estou falando, ó. É disso que eu estou falando. Quando multiplica a soma de dois termos pela diferença, os termos mais AB e menos AB se cancelam, restam só a diferença dos quadrados do primeiro termo, daquele que eu considero primeiro termo, e daquele que eu considero segundo termo. Então, essa aqui é a estratégia quando eu tenho um denominador que são raízes. Observa que se forem duas raízes quadradas, o primeiro e o segundo termo, vai funcionar também, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo, porque uma raiz quadrada pede que tu faça grupos de dois fatores iguais, né, para tirar de dentro da raiz. Então, continuando o desenvolvimento, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, só um pouquinho. Tenta acompanhar no teu livro, porque aqui tem reflexo, aqui assim, ó, nessa parte, daí fica difícil. No vídeo ali o reflexo não aparece, no vídeo do meu celular. Até aparece tranquilo ali, mas na transmissão tem um reflexo bem forte aqui. Tá? Mas eu vou desenvolver isso que está acontecendo aqui, eu vou desenvolver aqui. Então, observe, 3 vezes raiz de 3, raiz de 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Tudo isso sobre o produto da soma pela diferença. Como é que é o produto da soma pela diferença? É o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo, que eu considero como 1,
ao quadrado. Então, vai ficar raiz de 3 menos 3. E aqui embaixo vai dar o quê? Ó? Raiz de 3 elevado ao quadrado, dois fatores iguais, vai ter 3 ao quadrado dentro, né? Então vai dar o próprio 3 menos o 1. Tá? Raiz de 3 menos 3 fica raiz de 3 menos 3. E 3 menos 1 dá 2. Qual é o desafio que eu quero propor para vocês? Essa expressão, tá? Essa expressão, raiz de 3 menos 3 sobre 2, pertence a R mais ou pertence a R menos? Pergunta. Tá? Essa expressão é não negativa ou ela é não positiva? Tá? Vou deixar esse desafio. Daí, se eu tô sugerindo agora esse exercício, entendeu? Ó, cheguei nessa expressão aqui, final. Só vamos ver se o livro chega nessa expressão final. Ah, olha ali, ó. Viu? Te falei. Faltou um 3 ali na multiplicação, né? Concorda comigo? Espera um pouquinho. Tá? Olha aqui, ó. É 3 vezes raiz de 3. Então, dá 3 raiz de 3. Tá? E 3 vezes menos 1, menos 3. Tá? Todo o restante está certo. Ó. 3 menos raiz de 3. Então, isso aqui tu vai chegar. Eu vou botar a resposta um pouquinho diferente, olha só. Porque eu quero introduzir aquela questão ali que eu te perguntei ao final, tá? 3 é um fator comum, eu vou colocar em evidência. 3 vezes. 3 que multiplica o primeiro termo, que é raiz de 3, menos 1 aqui, né? Tirando o fator 3, fica só o 1. Tudo isso sobre 2. E daí a pergunta persiste, tá? O livro chegou até aqui, ó, 3 raiz de 3 menos 3 dividido por 2, certo? O livro fez isso, tá? 3 menos 1, 2. Eu só estou pegando essa resposta aqui e colocando desta forma aqui para te propor esse desafio. Eu quero saber se pertence a R mais ou pertence a R menos, tá? Daí tu é que tem que me lembrar. Se tu enxergar a resposta nesse formato aqui, acredito eu, fielmente, tá? Que fica mais fácil para tu avaliar se pertence a R mais ou se pertence a tu conseguir classificar aqui isso aqui. Tá bem? Acredito que vai ficar bem melhor. Certo? Então essa é a técnica. Quando tu tiver uma adição aqui, ó, uma raiz, certo? No denominador, porque tu não pode juntar esses dois aqui, ou até mesmo uma adição de duas raízes, ou uma subtração de duas raízes, ou uma subtração de uma raiz com um número, tu vai pegar sempre multiplicar pelo simétrico, né? Se é uma subtração, coloca uma adição. Se for uma adição, uma subtração. O que não pode esquecer? Que esse número aqui, ó, na verdade, é o número 1, né? Porque tu está obtendo uma fração equivalente para essa aqui. Tu multiplica por um número em cima e pelo mesmo número embaixo, para não alterar essa quantidade aqui. Certo? Daí tu chega nessa resposta aqui. Ok? Ok, então. Tá? Olha ali, ó. Olha o que eu antecipei ali na página anterior para vocês. Posso apagar aqui, certo? Certo. Tá, valeu. Vamos ver ali na próxima página o que eu já antecipei para vocês.
Vamos racionalizar o denominador de 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. Ó. Soma de duas raízes, eu não posso juntar numa única raiz. Certo? Então, 2 sobre... Deixa eu escrever aqui. Ó. 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. É isso. Tá. 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. Se fosse uma diferença aqui, ó, o que eu ia fazer para racionalizar? Se fosse menos aqui, eu ia colocar os mesmos termos com mais. Como é mais aqui, eu vou botar os mesmos termos com menos. Lembra, se eu multiplico embaixo por raiz de 2 menos 5, em cima eu tenho que fazer a mesma coisa. É uma questão meio de ciúmes, né? Eles ficam assim, por que só o denominador? O numerador também. Tá? Vamos lá. Não deixa eu errar agora. Ó, 2 vezes raiz de 2. Ok? Menos. Mais com menos, menos. 2 vezes raiz de 5. Ok. Tá? Produto da soma pela diferença. Tu vai escrever muitas vezes isso aqui direto. Não vai precisar fazer aqui, ó, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Eu estava escrevendo 2 e na verdade é 5 quadrado do segundo. Tá? 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5. O máximo que eu posso escrever é 2 que multiplica a raiz de 2 menos raiz de 5. Colocando em evidência. Tá? Raiz de 2 ao quadrado dá o próprio 2, menos raiz de 5 ao quadrado dá o próprio 5. Tá? Eu tenho 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 5, e 2 menos 5 dá menos 3. Certo? Bom, o que pode acontecer? Eu já quero antecipar. Vamos ver ali como é que o livro colocou. Ó. O livro colocou para vocês a resposta 2 raiz de 2 menos. E colocou assim: ó, 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5 sobre 3. Tá? Com um sinal de menos na frente ali. Ó. Conseguiu entender? Livro, vamos pegar aqui, ó, o livro, e essa era a questão que eu ia abordar com vocês. O livro botou assim, ó, menos raiz de 2, vamos botar entre parênteses aqui, raiz de 2 menos raiz de 5 sobre 3. O livro colocou assim. Agora, essa resposta aqui realmente é igual a essa. Perdão, não é, Renata. Só um pouquinho já, deixa eu te falar. Para mim. O livro botou 2 raiz de 2 menos 2 raiz de 5 sobre 3 com menos na frente. Isso? Isso. Tá, era isso que tu ia falar então, Maria? Tá, beleza. Ótimo. Tá prestando atenção, né, menina? É isso aí. Essa resposta é igual a essa? Sim. Tá? Porque tu tem um número negativo aqui e eu já vou te colocar um outro formato. É interessante a gente saber sair desse formato para esse e para o terceiro formato que eu vou apresentar aqui para vocês. Certo? Como esse número é negativo aqui, ó, eu posso escrever ele como... Ó, eu posso fazer regra de sinais, porque eu tenho o fator 2 aqui em cima, fator parênteses aqui, e o menos 3 aqui é uma divisão. Eu posso pensar assim, ó, mais com menos, menos. Daí eu escrevo a divisão de 2 por menos 3 dá um número negativo. Depois eu só escrevo 2 vezes raiz de 2 menos raiz de 5, tudo sobre 3. Daí eu avalio. Daí essa resposta aqui, ó, se aproxima dessa resposta aqui. Tá?
A diferença dessa resposta para essa é que o 2 aqui está em evidência e aqui ele está distribuído. Olha outra coisa que pode acontecer. Aqui está escrito o oposto do parênteses. Da mesma forma que aqui também está escrito o oposto de 2 vezes esse parênteses. Eu posso distribuir o oposto tanto no parênteses como no 2, que eu tenho que escolher ou o 2 ou o parênteses para distribuir o oposto, certo? Aqui, eu posso distribuir, para me livrar desse parênteses aqui, eu posso distribuir o oposto em cada um dos termos. O oposto de 2 raiz de 2 é menos 2 raiz de 2. O oposto de menos 2 raiz de 2 é mais 2 raiz de 2. E tudo isso sobre 3. Ainda eu posso escrever isso desta forma. Estou falhando. É raiz de 2 aqui, raiz de 5. Tá? Ainda eu posso escrever o positivo primeiro, certo? 2 raiz de 2, menos 2 raiz de 2, tudo sobre 3. Isso é equivalente a isso, que é equivalente a isso. Eu vou distribuir o menos aqui, esse oposto aqui, nesse parênteses. Então eu escrevo 2 e agora já vamos escrever o oposto, vamos escrever esse aqui primeiro. O oposto de menos raiz de 5. Oi, obrigado. Estava precisando. Valeu. Desculpa. O oposto de menos raiz de 5 dá mais raiz de 5. E o oposto de raiz de 2 é menos raiz de 2. Tudo isso sobre 3. Essas formas, todas elas são equivalentes. Certo? Tá tudo equivalente. Só deixa eu tomar um gole de café aqui, por favor. Por que eu estou insistindo com formas de resposta? Um cafezinho. Por que eu estou insistindo com formas de respostas? Tá? Vocês sabem assim, que vocês têm uma liberdade de desenvolvimento. Cada um, e deve ter mesmo, é isso mesmo que tu deve ter, uma liberdade para desenvolver conforme o teu raciocínio. O parênteses que eu vou abrir assim, mesmo que tu tenha uma forma, assim que tu te sinta mais seguro para fazer o teu desenvolvimento, é importante que tu invista em novas formas de desenvolvimento também, tá? Mas, principalmente para avaliações nesses períodos que nós estamos vivendo de hoje, eu não posso ir na tua casa e aplicar uma prova, certo? As questões, elas podem ser mais facilmente resolvidas e avaliadas de forma alternativa. E daí a alternativa, ela vai do tipo do raciocínio que a pessoa que colocou ali se dispôs a colocar. Então, se o raciocínio da pessoa coloca uma resposta desse jeito e ela aceita como válido, o que pode acontecer? Tu encontra uma resposta desse jeito e diz, não encontrei. Entendeu? Então, essa é a questão. É a principal questão, para que tu possa fazer um link entre todas as possibilidades. E daí, tu acaba trazendo uma certa angústia até. Olha, eu calculei tudo, não encontrei a resposta. Encontrei essa aqui, mas no livro diz que a resposta é essa. Tá? E outra coisa que eu quero falar para vocês, como eu falei naquele vídeo bem rapidinho das novas estratégias para abordagem de matemática, no ensino fundamental 2, o livro de vocês
são vários autores, né? E o professor dando uma olhada, eu percebo assim, as diferenças de técnicas de resolução e até de exposição de resposta, né? Tem uns autores que dão uma ênfase à notação, outra à álgebra, né? Outros autores dão ênfase à aplicação, né? O ideal é todos terem um pouquinho de tudo ali, mas a gente consegue perceber e daí acontece esse tipo de situação, certo, gente? Vamos ver então as atividades. Eu vou fazer algumas com vocês. Vamos começar ali pelo exercício 1, tá? Posso apagar tudo? Posso, né? Foi? Pode. Ah, valeu. Ô, professor, Oi. olha só, posso dar uma sugestão? Claro. Agora que tu vai explicar um exercício, você poderia fazer um da letra A e um da letra D, que são dois modelos diferentes, aí a gente consegue resolver os outros? No exercício 1, tá falando? É, a gente meio que saiu fazendo A, B e C, tá? Sim. E aí eu acho que o mais difícil ali é quando começa duas raízes sobre outra raiz embaixo. Teria como mostrar só a D, que é a um pouquinho mais complicada, porque eu acho que daqui a pouco termina a aula, Aham, claro. aí a gente consegue fazer em casa. Esse é o meu objetivo. Vocês poderiam tem A, B e C. Qual o que vocês preferem ali? Eu prefiro a D ali, pra gente entender um pouquinho. Tá. Eu não estava enxergando de tá, entendi ali. O exercício D. Ótimo. Tá. Excelente. Vamos fazer o exercício D então. Tá aqui o exercício D. 1D. Então, observa, a gente tem que focar o denominador, certo? O denominador é raiz de 3. Para tirar de dentro da raiz, né? Tirar de dentro da raiz, eu preciso de uma outra raiz de 3. Não tem soma nem subtração aqui embaixo. Então, raiz de 3 embaixo, raiz de 3 em cima. Certo? Agora, a raiz de 3 eu tenho que distribuir tanto aqui, quanto aqui. Vamos lá, raiz de 3 vezes raiz de 5 já está fatorado, certo? Os índices das raízes são iguais. Eu vou colocar dentro da raiz aqui, é uma multiplicação de raízes de mesmo índice, só junto os fatores. 5 vezes 3, não tenho que fazer grupos de fatores iguais para tirar de dentro da raiz quadrada. Entretanto, raiz de 3 vezes raiz de 3, olha só. São dois fatores de 3 dentro da raiz, eu já consigo fazer grupos aqui. Vamos ver embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, mesma coisa que nessa parte de cima aqui, né? Raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui é só um desenvolvimento, então, aqui eu não consigo tirar nada, fica raiz de 15 mesmo, menos. Aqui eu consigo fazer dois fatores iguais, grupos de dois fatores iguais, dá um representante 3, mesma coisa. Grupos de dois fatores iguais, um representante 3. Esta é a resposta então. Só porque tu não montou o 3 sobre 2, que dá o 9? Eu não entendi. Ali na raiz, ali de 3, né? De 3. Tem o 2 em cima do 3. Por que tu não somou o 2? Aqui? É. Eu vou te mostrar de onde é que veio isso aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 são dois fatores, certo? 2 fatores, eu contei aqui. Sim? Sim.
tá? E daí o que eu estou te falando? Que a raiz quadrada pede para tu fazer grupos de 2 fatores iguais. Certo? A cada 2 fatores iguais, o que tu tem? Um representante. Certo, Fernando? Tá? O que eu fiz? Claro, vocês não vão precisar fazer isso aqui, ó. Ficar expressando isso aqui, ó. O que eu quero na prática, que raiz de 3 vezes raiz de 3 tu já responda direto, que dá 3. Porque precisa de 2 fatores. Da mesma forma aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, tu vai escrever aqui embaixo direto 3. Tá bem? Tá. Ótimo. Gostei de vocês escolhendo então as questões. Podemos passar para a próxima atividade? E tem um monte de exercícios para fazer. Só deixa eu dar uma dica aqui, ó, para vocês, ó. Vou apagar aqui, ó. Por exemplo, no item J na outra página, tá? Vou apagar aqui. Ok. O item J na próxima página, certo? Dica. Ó, raiz de índice 7 do número 5, o que tu vai fazer com 32? Fatora. Coloca ele dentro da raiz fatorada. Vai facilitar bastante o teu cálculo, o teu desenvolvimento. Tá? E todos os outros itens também, que os números não estão fatorados, olha só, tipo o item H aqui, ó, tá? 1000. Raiz de índice 4 de 1000. O interessante é tu fatorar também. Pode ser em fatores primos ou em potência de 10. Tá? Acredito que em fatores primos vai ser melhor aqui do que em potência de 10. Não, desculpa. Deixa eu ver. Aqui nesse. Ó, escolhe ou potência de 10 ou fatores primos, tá? As respostas podem ser um pouquinho diferentes em questão de escrita, mas vão ser válidas. Fatora, tá? Já, bom, aqui no exercício 2, escolham aí na página 55, no exercício 2, escolham um dos itens ali para a gente resolver, para vocês terem como referência. Ah, tá muito pequeno. Bom, eu vou deixar só. Pode falar. Você é D, letra D de dado. Isso? Tá. É, justamente essa que está em foco. Olha só, a gente está sincronizando, né? O que tu acha, Maria? Letra D, então, ó. Tem uma soma no denominador, certo? E aqui embaixo uma raiz. Então, o que a gente vai fazer? Ó, a gente considera o primeiro termo 3, o segundo termo 2 raiz de 2, certo? Então, se aqui tem uma adição, eu vou promover uma subtração. 2 raiz de 2. E em cima, mesma coisa. 2 raiz de 2. Ótimo! Vamos lá então, ó, distribuindo o 2 nesse parênteses aqui. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos, né? Mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. E o raiz de 2 vem grudadinho ali. Né? 6 menos 4 raiz de 2. O que vai dar aqui? Ó? 3 ao quadrado, quadrado do primeiro, menos quadrado do segundo. O segundo é 2 raiz de 2. Ok? Nem pensar. Eu sei que tu estava pensando agora. Sei que tu estava pensando. Queria diminuir 6 por 4. Nem pensar. Tá? Tem que deixar 6 menos 4 raiz de 2. É que às vezes, de vez em quando, dá umas loucuras no sofá. Tá? 3 ao quadrado dá 9. Menos. Vamos desenvolver aqui, ó. 2 ao quadrado dá 4.
raiz de 2 ao quadrado, tu fala 2 ao quadrado aqui. E daí tu consegue fazer grupos de 2 fatores iguais com esses 2 fatores aqui. Muito bem, ó. Olha só que interessante. Não, ainda não vou falar isso. 6 menos 4 raiz de 2 dividido por 9 menos 4 vezes um representante aqui, ó, 2. Ok? 6 menos 4 raiz de 2 sobre 9 menos 4 vezes 2, 8. Igual 6 menos 4 raiz de 2 dividido por 9 menos 8 é 1, certo? O 1 no denominador eu não preciso escrever. O que pode acontecer? A resposta ser assim, ó, 6 menos 4 raiz de 2, ou, porque o 1 eu não preciso escrever como no denominador, né? Não para esses efeitos. Tem fator comum entre esses dois termos e eu chamo ele de número 2. Tiro o fator 2 do 6 fica 3, menos tiro o fator 2 do 4 fica 2 e o raiz de 2 vem junto. Não, eu vou fazer em casa. Certo? Entenderam ali, ó? Coloquei dois formatos de resposta ali, ó. Uma em evidência e outra não, tá? A gente vai ver que algumas vezes colocar em evidência facilita para a interpretação do problema, tá? Até mesmo para localizar o número na reta numérica é importante. Tem bastante aplicação com geometria isso aqui, com cálculos geométricos. As pessoas faziam estimativa desses valores usando a geometria. É bem legal fazer isso. Mais um golinho. Certo. Tá, letra D então. Tá feito? Tá feito, né? Daí na aula que vem eu quero as perguntas. Sabendo que as aproximações até os centésimos de raiz de 3, questão 3, página 56. Sabendo que as aproximações até os centésimos de raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7 são respectivamente 1,73, 2,24 e 2,65, determine o valor aproximado. Ah, eu falei para vocês? Eu falei, tá? Então, isso aqui é importante para localização, para aproximação, né? Escolhe aí a A ou a B, qual que vocês vão querer que eu faça no exercício 3? Eu quero a B. B, letra B. Então tá, exercício 3, letra B. Qual é a página mesmo? 56. Ó, letra B.